Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sábado à tarde, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição, então roda a vinheta. Que bom que você está aqui conosco para estudar a lição. Estamos no 11º encontro da 4ª temporada de 2023. O ano está quase acabando, mas ainda não terminou. Então nós estamos estudando a antepenúltima lição e eu estou feliz de ter você aqui com a gente para estudar a lição, porque eu já estou com os meus convidados aqui e eles são tops. Eu vou começar aqui com o Júnior. Júnior da Novo Tempo, tudo bem, Júnior? Tudo bem, muito bom estar com essa galera animadaça aqui na programação, tanto no canal aqui da APAC quanto na rádio também, né? Já que sou locutor aqui da Rádio Novo Tempo, vou puxar a sardinha aqui pro meu lado. Tá certíssimo. Então, você acompanhando aqui também pela rádio. Então, pastor, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu confesso que eu me sinto um pouco assim nervoso, e quando a gente tá ao lado de gente de alto nível, como é o nosso próximo convidado ali. Exatamente, cara, exatamente. É outro nível, É outro nível. Mas, Júnior, antes de eu apresentar o nosso próximo convidado, deixa eu te agradecer pela parceria. O Pega a Lição foi pra Rádio Novo Tempo, graças à parceria com o Júnior. E pra quem não sabe, além de estar na Rádio Novo Tempo Campinas, o Pega a Lição, no próximo ano nós vamos ter uma outra parceria, não é isso, Júnior? Exatamente. Tá chegando novidade, galera. Mais um projeto juntos aqui. Um podcast muito interessante. Eu já vou dar até uma palhinha, Júnior. Tem o Pega a Lição e vai ter o Pega a Visão. Vai ser bacana, vai não, Júnior? Não, quando o pastor falou sobre esse nome aí, eu disse, rapaz, é interessante, né? Pega a visão aí, galera. Então vai ser um podcast bem legal, uma conversa que a gente vai ter que, eu acho que vai abalar com a estrutura daquilo que nós pensamos e vivemos no dia a dia. Vai valer a pena acompanhar. Exatamente. E se você de casa quiser acompanhar, fica ligado que já em janeiro nós vamos estar dando notícias de quando vai ser lançado. E nesse podcast, eu vou ter o Júnior comigo. Eu vou estar com o Júnior, na verdade. Vamos estar juntos aí apresentando. Vamos estar juntos apresentando aí. Quem sabe eu pego umas dicas da locução. Como seria o Pega a Lição na Novo Tempo? Vamos lá. Se você fosse apresentar, faz pra gente aí, Júnior. Vamos lá então, Pega a Lição. Começando a partir de agora mais um encontro aqui no Pega a Lição na sua rádio, que alcança o teu coração, a tua vida, te acompanha diariamente. Então, vem junto. Pega a visão. Boa, Junião, boa, muito boa, Junião. Mas, Júnior, vou apresentar ele. Olha, o cara de alto nível aqui. O cara de alto nível, já fiquei alto sabendo que padrão. Canta muito mesmo. Canta, faz que é apelo. Que isso, cara? Se eu fosse você, colocava o cara pra cantar agora. Porque nos bastidores vamos ver aqui... se ele vai dar uma palhinha. Não, nos bastidores começou a falar, barítono e tal. Acho que... né, quem quer provar, faz ao vivo. Faz ao vivo. Eu vou apresentar pra você de casa o Super Pedrinho. Fala, tudo bem, pastor? Pedrinho? Beleza? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. Quão bom é estar ao lado de pessoas grandes, né, cara? Olha aí. Como diz o Júnior aqui, bom é estar com vocês, aprendendo mais, estudando mais também, né? Então, graças a Deus, estamos bom, aqui com Pedrinho. mais essa oportunidade, né, de estarmos aqui grande juntos. tem a vírgula, né? Como eu sempre falo, eu nunca digo quando eu era pequeno, porque pequeno sou até hoje, né? Que o pessoal de casa só te vê ô, Juninho, o pessoal de casa só te vê na cadeira. Exatamente. Tá tranquilo, Se você não falar... Mas, deixa eu fazer um agradecimento aqui à produção. Eu quero agradecer, porque toda vez que eu venho aqui, vocês aumentam mais a minha cadeira, entendeu? Muito obrigado aqui, Deus abençoe vocês. Vocês têm um lugar reservado no céu, gente. Um abraço, viu? Ô, Júnior, eu percebo que eles vão nivelando pra gente ficar tudo parecido. Né? Exatamente. A minha ficou mais baixa nesse episódio, eu não entendi o porquê. Mas olha... Pedrinho, muito bom ter você aqui com a gente. O Pedrinho Bom é distrital também. de jovens, é diretor de jovens. Eu já fui pastor do Pedrinho, muito orgulho, Histórias, né? grandes histórias, histórias juntos aí. Gravações também, né? Muitas gravações, né? Na verdade, Pedrinho, eu comecei a pregar meus primeiros sermões indo pra internet. Pedrinho gravando lá no São Manuel, né? Olha, um corte aqui, um corte ali, né? E a equipe toda lá também, não só eu. Claro. Mas, cara, foi muito bom. Uma das várias habilidades, hein, do Pedrinho. Aprendendo sempre, cara. E se não é o pastor, né? Olha aí, deixa eu te fazer uma pergunta, eu já fiz pro Júnior, o pessoal de casa já sabe. Sim. Solteiro, namorando, casado, noivo, como é que tá isso aí? Eita, solteiro. Então, atenção, meninas de casa, um menino trabalhador, cristão, tá legal? Um menino de futuro, varão do Senhor, como dizia minha avó. Cantor um diretor também. jovem, cantor, que Eita. trabalha na associação. Partidão, Pedrinho, como é que tá o teu Insta, Pedrinho? Pedrinho GM, com 2 I. Olha aí, Pedrinho GM, com 2 Is. Com 2 I, isso. Com 2 Is. Pedrinho GM. Pegou a dica aí, né? Pegou a visão? Pegou a visão. É isso aí, olha aí. E, Julião, e você, meu amigo? Solteiro, casado, namorando, noivo, como é que tá isso aí? Olha, eu estou solteiro, porém, todavia, contudo, pra ser ético, estou conversando com uma pessoa. Olha fruto aí. aqui desse podcast que tem alcançado. Que isso, tem até corrente de oração pelo
bem. Júnior Eu vou já até há mandar quase um ano. Vou mandar um abraço pra ela, posso? Pode, claro, por Então, favor. Bruna, um abraço pra você, viu? Olha aí. Agora sim, Vamos pastor. orar pela Bruna. favor. Exatamente. Eu estarei orando, Quem pode ter sabe certeza. a Bruna não é o milagre esperado do Júnior. Amém. Acompanha ou pega a lição, viu, gente? Olha Então, tô aí. mandando um abraço aqui Então pra é ela. o seguinte, se virar namoro, vai ter que trazer aqui. Vai trazer- casal, vai ter vai que ser o trazer casal aqui, hein? Vai Vai ser o ter casal, que vir pastor. aqui. Não tem hein? problema não, a gente traz aqui. Aí, ó, top. Mas, galera, Ela gosta de falar aí na igreja, que é uma beleza, então pronto. Já é uma pregadora 2.0 aqui no Pega a que Lição. maravilha. Bênção, Mas, bênção galera, divina. você que tá aqui com a gente, deixa eu falar contigo direto aqui. Eu tô fazendo uma campanha já há alguns episódios para que você baixe o 7Me. O 7Me é o aplicativo da Igreja Adventista que vai te ajudar tanto na sua mordomia quanto na sua comunhão. O que isso significa? Pelo 7Me, você tem acesso à lição da Escola Sabatina para você estudar todos os trimestres. Você tem acesso ao material de apoio de Bíblia, de Espírito de Profecia. Você ainda tem acesso também a você estar ofertando e dizimando online, tá legal? Porque hoje em dia quase ninguém mais carrega dinheiro, né, pessoal? Então você pode ter a sua fidelidade ali pelo 7Me. O 7Me, ele te ajuda a conhecer a igreja que você está e também se você for para outro estado, você pode achar uma igreja através do 7Me. Então o 7Me é uma bênção. Entra na tua loja de aplicativo aí e baixa. Se você tem iOS, pode baixar o 7Me. Se você tem Android, você também pode baixar o 7Me. O que não pode acontecer é você deixar de lado o 7Me, que é um aplicativo que tem sido uma bênção na vida das pessoas. Principalmente você que quer estudar a sua lição. O 7Me vai levar a lição para você também. Tá legal? Tendo dito isso, o pessoal veio para estudar a lição. Então vamos começar. Vamos lá. Vou pedir pro Júnior começar fazendo a primeira oração. Júnior, você ora pra gente iniciar? Vamos lá então, vamos fazer a oração. Querido Deus, a nossa gratidão especialmente por esse espaço reservado para ouvir a tua voz. Amém. Entender o teu conselho, mas não somente receber a tua orientação, colocá-la em prática. Amém, Te Senhor. peço que venha abençoar não somente a nós que estamos aqui ao redor dessa mesa, mas abençoa também essa pessoa que está nos acompanhando pelo YouTube, pela rádio. Amém, Que o Senhor. teu Espírito trabalhe no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém. Muito bem, galera. Lição identidade. Tá acabando essa lição que foi fenomenal, né? Chegando a hora de pastor. dizer até breve. Tá chegando a hora de dizer até breve. Nós chegamos na lição 11 ali, né? E na lição 11 tem um tema um tanto quanto interessante. O Evangelho em ação. Eu sempre gosto muito das tirinhas que tem aqui na lição, mas essa não foi nenhuma tirinha. Foi uma simples imagem com muitos itens, né? Exatamente. Que chama atenção. Qual foi a impressão de vocês com esses itens aí, com essas imagens? E aí, Pedrinho? Quer Ó, começar? aqui eu vejo, né, só pela visão da foto, que são imagens com itens essenciais para nós. Uma imagem com um item essencial. Pô, um pão é um alimento. Nós precisamos de alimento. Sim. Uma água. Precisamos de água para sobreviver, nosso dia a dia, suamos, cansamos. Sim. E ali a água é o quê? Um alimento para nós ficarmos mais fortes. Certo. A Bíblia, a palavra de Deus. Sim. Talvez aqui, né, é o que parece, pode ser um livro, mas entendemos que seja a Bíblia. E aqui também um sangue com um dos tipos sanguíneos mais... Doadores universais, né? Exatamente. Então, O negativo. Um dos mais difíceis de ser achado Sim. entre nós. Né? Então, e uma camiseta, uma roupa. Esse aqui, pra gente entender. roupa Caleb aí, né? uma roupa, já pensou uma roupa Caleb, uma roupa de missão. Então, eu acredito que seja aqui um kit. Sim. Né? E com o tema Evangelho em Ação, acredito que seja um kit para nós, talvez ali, né? Pra atender ao- várias necessidades ao pé do da pessoal, letra, né? levar o Evangelho. Precisamos de um kit, uma Sim. armadura, uma espada. Muito um alimento bacana, certo. Pedrinho. A sua visão aí, realmente tem muitos itens essenciais aqui, né? Sangue, Bíblia e outras coisas mais. E você, Júnior, o que você achou aí? Olha, quando a gente percebe, como o próprio Pedrinho já disse, né, o pão, a camisa, a água, o sangue, a Bíblia, é justamente para nutrir aquele que está necessitado espiritualmente. É o evangelho em ação, como o próprio tema da lição já nos ensina. Com É certeza. o evangelho na prática. Sim. São itens essenciais, porque a palavra de Deus, ou seja, nutrir o espiritual de cada um, é importante. Porém, quando nós nutrimos o nosso espiritual, nós entendemos que é preciso a gente dar as mãos, sabe, para as pessoas que estão ao nosso redor. Não é simplesmente eu dizer, eu vou sozinho, não. Eu preciso olhar para a pessoa que está do meu lado, entender a necessidade que essa pessoa tem e chamar essa pessoa, estender a mão para juntos irmos em direção a Cristo. Então eu vejo nessa imagem que existe a Bíblia espiritual, o pão, que é o alimento, a roupa, ou seja, todos os itens aqui que simbolizam esse estender a mão para as pessoas que estão ao nosso redor e colocar esse evangelho em prática, né? Eu costumo pensar que às vezes com um abraço, pastor, a gente está evangelizando alguém, Sim. às vezes com
digamos assim, convidar alguém para almoçar em casa, a gente está evangelizando alguém. O Então almoço- são as facetas do evangelismo na prática, no nosso dia a dia. O almoço é um método de evangelismo top demais, gosta, cara. né, De verdade. desse- Porque, ó, o que a pessoa, Ele gosta, o que ele a gosta. O pessoa Pedrinho ele mais gosta de ser de fazer. evangelizado nesse aspecto. É verdade, aí, né? é verdade. Mas, por exemplo, pense comigo. O que as pessoas mais gostam de fazer? Pô, comer. Eu gosto de comer. Sim. Né? Talvez pode ter um esporte ali, outra coisa ali. Mas a comida é uma coisa que ninguém vai ficar de fora. Sim. Cara, você vai convidar... Ô, Júnior, vamos lá em casa, vamos comer e tal. Cara, você vai terminar de comer, você vai fazer o quê? Você não vai pro celular, porque você tem visita. Sim. Você não vai deitar, dormir. Cara, você vai conversar. Então você já fala sobre Jesus, talvez uma pessoa que tá indo pela primeira vez na igreja, ou já foi algumas vezes. Então, tudo bem, qual que é o seu nome? Vamos pra igreja, vamos isso, aquilo. Então a comida, né, o meio de alimento ali, levar pra sair, comer junto, é o meio ali também de estar se comunicando com uma pessoa, evangelizar. Né? Querendo ou não, Evangelização. é um meio diferente, né, pastor? É um meio diferente, né? Eu olhei aqui essa tirinha e eu vi aqui realmente, como vocês falaram, todos eles são instrumentos de evangelização e de atendimento a necessidades urgentes, né? Porque quem Sim. passa fome, quem tem sede, quem tem frio, quem precisa de sangue, quem precisa da palavra. Obviamente, os primeiros 4, água, comida, roupa e sangue, são necessidades vitais que os seres humanos reconhecem, mas nem sempre reconhecem a necessidade da palavra de Deus. Com certeza. E isso é complicado, porque quando a gente olha para o mundo, a gente vê que uma das maiores necessidades do mundo hoje é a palavra do Senhor, né? E a gente vê aqui que a lição ela começa a abrir algo muito interessante, que ela começa a falar sobre as questões sociais urgentes. E a gente vê o seguinte, né? O evangelho te leva de encontro a atendimentos sociais de alguma maneira. Porque Cristo, quando andou pela terra, ele atendia, né, as pessoas. E eu pergunto a vocês o seguinte: existe realmente uma conexão entre cuidar de outras pessoas e o evangelho? E aí? Com toda certeza. Olha, Cristo ele amava fazer isso, né? Cristo ele se relacionava com todas as pessoas, porque de alguma forma existe ainda um pensamento que a gente não deve se relacionar com todos. A gente só se relaciona com as pessoas que de alguma forma a gente tem uma certa empatia. E a empatia, ela vai depender muito da nossa situação. Então, por Sim. exemplo, eu sou jornalista, eu gosto de conversar com outros jornalistas, ou seja, as pessoas que pertencem à classe social profissional que eu exerço. Sim. Só que Cristo ele não fazia qualquer tipo de distinção de quem era e quem não era. Então, era um almoço que ele participava, era um abraço que ele oferecia, era a cura que ele estendia a alguém que estava ali necessitando. Então, esse evangelho que Jesus compartilhava nos traz um ensinamento e um modelo. Sim. Qual é o modelo de Cristo? Qual é o modelo que Jesus nos ensinou através das Escrituras? Gente, é o modelo de evangelização na prática. É eu pregar esse evangelho dizendo assim, ó, Deus ama você. Mas como é que Deus me ama se eu não estou bem? Eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou precisando de alguém para me visitar. O que eu vou fazer com essa pessoa? Eu não vou só falar que Jesus te ama. Eu vou lá na tua casa, eu vou te dar um abraço, a gente vai bater um papo, eu vou disponibilizar tempo para você. Ou seja, Jesus, com toda certeza, ele não só ensinou, mas ele exige dos seus filhos que o evangelho prático seja aquele que a gente não somente expressa as palavras, Sim. mas que a gente coloca na prática o abraço, o convidar para o almoço, como o Pedrinho bem falou, ou quem sabe até oferecer uma roupa ali para quem está precisando. Eu sei que hoje em dia é muito complicado, né? Quando a gente fala até, vamos, sei lá, ajudar financeiramente, porque hoje em dia não está fácil. A gente não sabe o que, é que a pessoa... Hoje em dia existem muitos golpes, Muitos né? golpes, E é não está fácil. Mas Não tá mesmo fácil. em um mundo em que a dificuldade de você ajudar o próximo, ela é existente, a gente não pode se negar a esse privilégio que Deus nos concedeu de estender a mão para quem precisa. Então o evangelho na prática é isso também. É verdade. Pastor, só dando uma palhinha aqui que eu acabei lembrando também da nossa ação Sim. que nós fizemos, né? Do Pirulito, Ame Sim, Mais. do Ame Mais, sim. E lá em Americano, nosso distrito, nós fomos para uma praça, depois fomos ali, né, para as ruas, no centro, e foi excelente. A gente viu que as pessoas necessitam talvez de uma oração, Sim. necessitam de uma atenção, né? Pessoas simples, sentadas no meio da rua, talvez num ponto, chorando ao receber um pirulito. E aí eu olho para elas e falo assim, cara, como assim? A gente tá só fazendo uma ação, entregando um pirulito. Sim. Sabe, estamos evangelizando, entregando uma oração, e elas ali ficam, tipo, cara, como assim? Um jovem, né, adolescentes, adultos entregando talvez ali um pirulito pra mim. Cara, que lindo. E aqui é um meio de evangelizar. E coisas simples, né, Júnior? Como o Júnior falou, coisas simples que podem nos fazer exemplo, talvez para as pessoas que não conhecem a Cristo. Então, através do pirulito, a gente mostra para as pessoas o amor de Cristo.
mostra para as pessoas que existe uma pessoa que a ama, que ali se importa com ela, né? Sim. E aqui entra no nosso tema, o evangeliação. Cara, nós precisamos agir. Eu Pode falar. queria até acrescentar dizendo por que essas coisas aqui chamam tanto atenção. Porque a gente criou uma ideia de que a igreja, ela é simplesmente aquele local, aquele espaço, com bancos, com um microfone, um ar-condicionado ou um ventilador, em que os irmãos se reúnem, alguém ali abre a Bíblia Sim. e ensina esse livro. É verdade? Também. Sim. Acontece também. A igreja também tem essa função de ensinar esse livro para que as pessoas compreendam a vontade de Deus que ele deixou através da Bíblia. Agora, o que nós muitas vezes não entendemos ou não colocamos em prática de uma frequência que poderíamos colocar, é que esse livro também nos ajuda que, ao receber alguém, nós precisamos entender qual é a real necessidade daquela pessoa. Então, olha só, se eu estou aqui no Pega a Lição com fome, hoje eu quero sim ouvir a palavra de Deus, mas eu também quero saciar minha fome física. E quando eu vou unindo o que a Bíblia ensina sobre a salvação e o poder de Deus, a necessidade também física das pessoas, eu automaticamente, o que eu estou falando? O que eu estou pregando para todo mundo? Que Jesus se importa com cada detalhe da nossa vida. Isso é muito significativo, gente. Muito, muito forte. Deus se importa com cada pedacinho do nosso pensamento, da nossa existência, das nossas necessidades e traz para a gente um Cristo que não somente quer que nós venhamos, posso assim dizer, aprender sobre um livro, o que é importante, ressalto. A Bíblia é o fundamento de toda a nossa pregação cristã. Mas esse mesmo livro, ele também nos ensina a olhar a necessidade do próximo. Então, agora eu quero fazer uma pergunta para a galera que está nos acompanhando, no rádio, na internet. Cara, qual é a necessidade do teu vizinho? Qual é a necessidade do teu amigo? Arranja aí uma galera, vamos lá, vamos fazer, quem sabe, uma visita para alguém. Vamos estender a mão para quem precisa. Vamos pregar esse evangelho na prática, que é bonito. Jesus fez isso e a gente pode fazer também, porque ele mesmo fala na sua palavra que ele nos deu poder. E sabe qual é a vantagem que nós, Pedrinho, pastor, sabe qual é a vantagem que nós temos aqui? O Espírito Santo está conosco. Amém. Ele vai à frente tocando os corações. Quer mais vantagem do que essa, meu irmão? Não tem. Não tem. Realmente, quando a gente começa a ver, as oportunidades são muitas, né? E aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa. Todas essas oportunidades vão surgindo conforme nós vamos atendendo às necessidades. Entretanto, existe um perigo aqui. É muito comum nós confundirmos causas sociais, né? O evangelho social com o evangelho que Cristo dá. Né? E eu vejo, por exemplo, quando eu trato com jovens por aí, questão da missão. Existe um projeto que a gente cria, a Missão Caleb, e a gente atende diversas frentes, né? Mas a gente entende por missão na Bíblia algo que está vinculado a levar o evangelho, como vocês muito bem colocaram. Então não adianta eu atender as necessidades se eu estou cumprindo a missão e não levar o evangelho. Tampouco adianta eu levar o evangelho sem atender as necessidades. Eu chego na casa de alguém que está passando fome, vou abrir a Bíblia, vou dar um estudo bíblico para ele, mas não vou levar o pão que ele precisa. Estou negligenciando. Mas, por outro lado, se eu também levo o pão e não busco pelo menos ter a oportunidade de falar do amor de Deus, eu também estou negligenciando. É bem verdade que alguns que eu vou atender não vão querer ouvir, mas o meu papel é tentar falar. Se a pessoa não quer, tá tudo certo. Maravilha. A vida segue, mas a missão compreende os dois. E aqui a gente tem de algo interessante na lição que, quando fala aqui sobre o primeiro presidente da Associação Geral, naquele tempo, a gente está falando de tempos tão antigos, que quando ele ainda era mais novo, antes de ser o presidente da Associação Geral, ele utilizou uma ferroviária antiga, sua fazenda, para ser uma rota para escravos que estavam fugindo. E a lição traz essa história para a gente, eu achei um tanto quanto interessante, porque ele estava ajudando, e era realmente um tema daquele momento, naquele século, que cristãos que acreditavam ainda ser cristãos, mas também acreditavam na escravidão. E a escravidão é algo que a Bíblia abomina. Né? Mas agora eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui, meninos. Nesse tempo, muitos dos cristãos se levantaram contra a escravidão. E está tudo certo. A Bíblia diz que nós deveríamos realmente fazer o que é certo. Mas a Bíblia não fala que eles se tornaram políticos ou militantes. A história diz, que eles se levantaram contra a escravidão. Mas eles não se tornaram militantes ou políticos contrários. O que eu quero dizer com isso? Precisamos fazer uma distinção. O cristão, ele tem um papel na terra. E aqui vem a minha pergunta. O cristão tem um papel na terra, é levar o evangelho. E o evangelho te distingue de qualquer bandeira política.
E isso é meio pesado pra falar, eu acho que eu depois vou até receber pedradas por aí, mas eu preciso falar. O evangelho te distingue de qualquer bandeira política. E quando eu digo qualquer uma, eu digo qualquer uma. Porque pode ter um viés ou um lado que você encontre alguns pontos incomuns, mas nenhuma bandeira política vai conseguir englobar todo o evangelho e toda a verdade bíblica. Não vai. Cristo, em seu tempo, ele foi contracultural. E o que quer dizer com contracultural? Simples, Cristo trouxe a cultura do céu para aplicar na terra. Então ele estava contra a cultura, não era contra a Roma, ou contra os judeus, ou contra isso, contra aquilo. Porque tem gente que fala assim, não, Cristo era subversivo. Não, Cristo trouxe uma cultura diferente, a cultura do céu. E a cultura do céu ela é diferente da cultura da terra, de fato. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Existe um perigo, hoje, para os jovens de casa, de serem militantes e não serem cristãos? Porque tem gente que está militando por aí. Existe algum perigo nisso? O que vocês me dizem? Eu acho que existe um total perigo da gente não fazer o discernimento do que é e o que não é. Vamos lá. Naquela época, em raros momentos, e é importante falar, que como é que eu posso me expressar melhor aqui nesse momento? A Bíblia, ela não defende uma rebelião contra os governantes. Sim. Não é à toa que a Bíblia ensina que nós devemos ser obedientes a Deus, acima de tudo, mas que nós devemos também respeitar a lei dos homens. Só que aqui é interessante que naquela época da escravatura, da escravidão, houve também uma lei estabelecida diante de um alto índice de fugitivos das fazendas e de locais que praticavam a escravidão, e o alto índice de fuga fez com que naquela época fosse estabelecida uma lei que todos aqueles que de alguma forma identificassem um escravo, Sim. sendo o Estado aquele que abraça ou não a escravatura, deveria entregar de volta ao seu dono. Sim. Então, olha o que é interessante, o que naquele momento os cristãos fizeram. Os cristãos, naquela época, não obedeceram, pastor, a essa lei. Sim. Mas ao invés de devolver aquele escravo fugitivo para o seu dono, abrigavam aqueles escravos, Sim. Alguns alimentavam aqueles escravos com fome e direcionavam eles para que eles pudessem ter uma liberdade. E mesmo quando, naquela época, pastor, a escravidão foi abolida, imagina, não foi fácil, não foi da noite para o dia pronto. Agora foi abolida a escravidão e vamos abraçar a todos. A gente está falando de um processo de anos. É um processo houve a abolição, aí tem que estruturar para ter trabalho. Exatamente. Tem um monte de coisa. Houve uma série de situações em que as pessoas não recebiam bem aqueles ex-escravos. Sim. E ali, naquele momento, os cristãos, os filhos de Deus, exerceram um papel muito importante. Exato. Não foi o papel de abraçar a bandeira política daquela época. Foi o papel de obedecer ao que assim diz o Senhor. E olha só que interessante. Eu quero destacar aqui um texto da escritora norte-americana Ellen White que diz assim, olha, não devemos obedecer à lei de nossa terra que exige entregarmos um escravo ao seu senhor e precisamos sofrer as consequências de violar essa lei. Eu quero destacar que a Bíblia, como eu bem falei agora há pouco, Pedrinho, ela não defende que nós devemos ser rebeldes contra a lei dos homens, mas a Bíblia defende que nós devemos obedecer a Deus acima de tudo. E naquele momento, o que para Deus era importante era cuidar daquelas pessoas que estavam sendo oprimidas, independente de bandeira política, querido. Exatamente. Isso aqui não é militância, isso aqui é obedecer o que assim diz o Senhor, independente de onde estamos, do que a sociedade pensa e do que as pessoas que estão dentro do nosso círculo de amizade pensam. Porque é isso, pastor, essa é a luz do mundo. Exatamente. Nós não podemos ser influenciados pelas trevas, não, nós precisamos abrir a luz para que as trevas se dissipem e que a palavra de Deus se proclame no meio do coração das pessoas. Eu acho que é importante a gente pensar nisso. A reflexão é, o que eu de fato estou seguindo? Será que é o que diz as redes sociais? Será que é o que as pessoas e correntes de WhatsApp falam por aí? Ou será que a Bíblia tem sido a minha regra de fé? Se a Bíblia tem sido a minha regra de fé, então eu vou ter discernimento dado pelo Espírito Santo para de fato seguir o que Deus diz e não ser um militante, seja no nosso tempo ou daqui a 10, 30, 40, 50 anos. E muito bem colocado, Júnior, porque aí a gente vai de encontro ao que é realmente a convicção cristã. Uhum. Os cristãos que você citou no seu tempo tinham tanto contato com Deus, conheciam tanto da palavra, tinham tanto fundamento, que a sua convicção cristã e o seu conhecimento do cristianismo impedia que eles cumprissem leis que eram contrárias ao cristianismo. Exatamente. E aqui a gente encontra um fundamento. Qualquer que seja a lei, moda, costume,
hábito que vai contra o meu cristianismo, eu preciso questionar. Mas eu tenho que levar em consideração que o meu cristianismo tem que ser pautado sempre na palavra. Exatamente. Tem gente que está pautando o cristianismo nas modinhas por aí. E aí a gente encontra muitos o quê? Militantes, mas não cristãos convictos. Então, assim, a gente volta aqui à pauta. Precisamos atender as frentes sociais. Precisamos, existe uma necessidade. O cristão precisa ser o sal da terra, ser a luz do mundo, fazer a diferença. E muitas vezes a nossa mão amiga, o nosso pão, o copo de água, a doação de sangue, o dinheiro que você manda, o casaco que você doa, ou simplesmente o seu ombro para ouvir, é o alívio, é um copo d'água no meio de um deserto árido de sofrimento. Só que tudo isso é em prol de levar a mensagem. Nada disso é em prol da militância. E sabe uma coisa que eu quero acrescentar aqui? Pedrinho, pensa comigo. O que me faz, ou o que te faz ter confiança em alguém? É saber que a palavra daquela pessoa permanece. Sim. Você compartilha um segredo com aquela pessoa, fica entre vocês três. Você, a pessoa e Deus. Exato. Você pede um favor para aquela pessoa, não, cara, pode contar comigo que eu vou fazer. Agora, modinha muda. Daqui 1 ano, não vou colocar daqui 10 anos, não, vamos colocar daqui 6 meses, 5. A modinha vai ser outra. E se a gente vive um cristianismo fundamentado na modinha do momento, a gente vai viver um cristianismo que vai mudar a cada 5, 6 meses. Que tipo de confiança eu tenho em uma palavra que muda a cada período, a cada momento? Aí a pergunta, a palavra de Deus não muda. Não. Então, aonde eu vou colocar a minha confiança? O meu estilo de vida, o meu pensamento de existir? Na modinha que vai mudar na semana que vem? Ou nessa palavra que nunca mudou e nunca vai mudar? Pastor, e só pra eu lembrando assim, sabe, o Júnior falando belas palavras, que existe hoje, Júnior, jovens que são convencidos e não convertidos. Sim. Há uma diferença muito grande entre convertido e convencido. Eu sou convencido que eu estudo a Bíblia todos os dias, mas eu sou convertido porque eu entendo a Bíblia todos os dias. Eu entendo o querer dela na minha vida. Eu estou convertido porque eu utilizo a Bíblia, eu estudo ela e aprendo ela todos os dias, porque eu sei que se eu estudar, eu praticar em minha vida, muitas pessoas olharão para mim e verão um espelho. Então, hoje em dia, há uma diferença. Tem jovens que apenas acham que estão convertidos, mas estão apenas convencidos de algo. Sim. Então é bem complicado, é diferente, né? Isso é muito complicado, porque aí você encontra o seguinte, a gente está falando aqui, perceba que até agora a gente usou palavras muito conhecidas, mas a gente está falando sobre militância. Que tipo de militância? O que eu vejo hoje? Existem cristãos verdadeiros porque Cristo habita neles, eles conheceram Cristo, convivem com Cristo, e esses cristãos dão frutos. Como assim? Se eu estou convivendo com Cristo e Ele está mudando a minha vida, minhas palavras são diferentes, meus pensamentos são diferentes, minhas atitudes são diferentes. Então, atender ao faminto, atender ao cansado, atender ao oprimido, atender ao que está passando necessidade, atender ao sedento, tudo isso faz parte do escopo da minha nova vida, porque Cristo é natural. Cristo está habitando em mim. E a Bíblia diz assim, pelos frutos vos conhecereis. Então, eu estou com Cristo e logo os frutos vêm. Agora, quando eu não convivo com Cristo, eu vou seguir a modinha. Logo, eu sou um militante. O militante da moda. Se tá na moda, opa, todo ano, cesta básica aqui. Tirando aquelas fotos, aquelas selfies pra expor, quando a Bíblia fala assim, o que a mão direita faz, o que a direita faz, o que a esquerda não fique sabendo. Então, se tornou a moda. E essa moda, como você muito bem colocou, Júnior, passa. Passa muito rápido. E passou. Então, isso não é o meu cristianismo. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, o que a lição está dizendo é, primeiro, os antigos cristãos, eles tinham uma convicção cristã do que era certo, e eles operavam segundo a convicção baseada na palavra. Agora, nós estamos tendo um chamado a voltar à nossa essência do cristianismo, e parte da nossa essência inegável do cristianismo é o cuidado com o próximo. Existe essa necessidade. A Bíblia diz em Mateus 25, e eu vou pedir para colocar na tela, Mateus 25, versículo 34 e 36, algo muito bacana. Olha só em Mateus 25, aí na sua casa, abre a sua Bíblia aí, você vai ver. Mateus 25, versículo 34 e 36. Diz assim. Eu tô com o locutor na mesa, eu não vou ler de jeito nenhum. Por favor, que é isso? Por favor, deixa eu fazer jus ao meu salário aqui, peraí. Por favor, Júnior. 25, 37? 34 ao 36, 34 a 36, vamos lá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede
e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. É até aqui, não é? Até aí, 36. exatamente. Perceba que Cristo, nesse momento, são palavras de Cristo. Não sei se na sua Bíblia em casa está marcado, mas algumas Bíblias vão estar até em letra vermelha, porque são palavras de Cristo. Exatamente. Cristo fala sobre todas as ações que alguém desempenha e ele literalmente fala: você fez como se tivesse feito a mim, mas não era eu que estava lá. Eram os meus pequeninos que estavam por lá. A gente encontra isso em diversas passagens da Bíblia. Mas aqui há algo curioso. Isso é parte do Evangelho, fruto do Evangelho, mas não é todo o Evangelho. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia também tem uma passagem em Mateus que diz assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, eu curei enfermos, eu fiz outras coisas boas, eu doei alimentos, eu fiz isso, fiz aquilo. E que eles vão dizer assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então aqui a gente tem um questionamento, a motivação. Qual é a motivação que me leva a cuidar das outras pessoas, como está descrito em Mateus 25, do 36 em diante? A minha motivação tem que ser única. Cristo. Meu relacionamento com Cristo. Cristo tinha amor pelas pessoas, tinha compaixão pelos que estavam sofrendo. Logo eu, como cristão, como um discípulo de Cristo, eu sigo os caminhos do Senhor, tendo a mesma compaixão, demonstrando o mesmo amor. E se eu tenho o mesmo amor e a mesma compaixão, eu entendo que a necessidade das pessoas é maior do que as necessidades físicas na Terra, porque elas necessitam de um Salvador. Então as necessidades físicas da Terra são apenas uma porta que eu utilizo para mostrar o Cristo que eu sirvo, porque além do pão que elas recebem, elas também precisam receber a salvação e, por consequência, o céu. Então, isso é muito forte. Né? Eu posso destacar 2 pontos desse momento da lição, mas tem um ponto que eu acho tão forte para você que é cristão, para você que quer colocar esse estilo de vida em prática. Olha só o que o texto de Mateus 25, verso 36 diz. Estava nu e você me vestiu, estava enfermo e você foste me visitar, estava preso e fostes me ver. O nível de intimidade que existe entre Deus e os seus filhos, ou seja, quando eu faço para alguém, é como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Isso é incrível, né? Que é isso? Olha o nível pesado, hein? Isso é pesado, isso aqui é... Isso é E não pesado. só para ajudar o próximo, mas quando alguém te ofende, quando alguém te machuca porque você está vivendo o evangelho. Sim. Querido, o nível de intimidade que Deus tem com os seus filhos é algo que nós não vamos encontrar com nenhum outro ser humano desta terra. É só entre os filhos de Deus e o próprio Deus. E o segundo ponto, que eu acho interessante, é em relação à motivação. O que de fato tem feito eu sair da cama, juntar ali alguma coisa e ajudar o próximo? É para conseguir likes. É para conseguir mais comentários. Eu quero na mais internet. seguidores na minha Eu internet. quero mais seguidores. O que está motivando, de fato, Sim. aquela boa ação? Tudo bem, legal, tem pessoas que divulgam para incentivar outras pessoas a conhecer o projeto, a ajudar também, ok. Mas o que de fato te motiva? Eu vou dizer uma coisa. Eu não conheço a motivação do Pedrinho, o Pedrinho não conhece a minha, eu não conheço a do pastor e o pastor não conhece a minha. Mas eu posso dizer de todo o coração, o que esse texto também de Mateus capítulo 25, verso 36 nos ensina, é que Deus conhece o coração e a motivação de cada um. Com certeza. E nós deveríamos ter esse temor no coração. Não do que as pessoas vão pensar, mas o que o meu Deus, o meu amigo, o meu pai vai pensar a respeito dessa ação. Essa ação é realmente para as pessoas conhecerem a Cristo ou para conhecer o Júnior. Ou para eu ficar famoso nas redes. Exatamente. É para conhecer a palavra de Deus ou é para conhecer o rosto bonito do Júnior? Eu sei que eu sou bonito, mas é para conhecer o meu rosto bonito? Não sei. É uma reflexão que a gente precisa Que colocar nós precisamos aqui em pauta. fazer, né? É verdade. Mas, Pedrinho, eu vejo aqui em Mateus 7, versículo 12, eu quero ler de casa, e eu queria fazer essa pergunta para você, Pedrinho, aqui no Mateus 7, 12, Manda. diz assim, ó, abre aí na sua casa a Bíblia, Mateus 7, versículo 12, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. O que Cristo queria dizer com essas palavras, Pedrinho? Faço a mim o que eu quero que eu faça aos outros. É o seguinte, eu vou almoçar em casa, pastor. Vou te chamar pra almoçar em casa. Ele Fala gosta um- realmente de almoço. eu tô falando de comidas também, né? Juninho. Sentiu aí, Eu né? senti firmeza. Eu vou te chamar aqui. pra almoçar em casa. Só que é o seguinte, Tô achando Eu que vou- ele quer cavar um almoço no sábado. Em algum agora. momento. No sábado que vem. eu vou preparar pra mim um filé mignon. Certo. E pra você, eu vou fritar um ovo. Cara, o que eu tô fazendo pra mim que é mais especial pra uma pessoa e pra outra pessoa não?
Por que eu faço essa distinção? Uhum. Cara, nós somos humanos, somos pecadores, somos falhos, erramos todos os dias. E às vezes eu quero, talvez, ele me colocar acima de alguma pessoa, talvez de alguma ação. Assim, ó, eu faço tal coisa todo sábado, cara. Você não faz. Pô, por favor, né? Me respeite. Sim. Mas somos todos iguais. Somos todos iguais, Júnior. Talvez ali você possa ter uma casa, um carro melhor que o meu, uma coisa melhor que a minha, o pastor também diz aquilo. Mas somos todos iguais. E para Deus, Ele nos ama da mesma forma. E é uma frase que eu sempre levo comigo também. Que Deus nos amou, Deus nos ama, Ele nos amará. E não há nada que nós possamos fazer que diminua o amor que Ele tem por nós. Então a gente pode fazer qualquer coisa. Mas lembrando que temos a igualdade. Ele nos ama da mesma forma. Ele nos ama do mesmo jeito. E devemos tratar os outros, então, ali como se fossem realmente... como se eu fosse tratado. Se somos todos iguais, eu tenho que preparar do mesmo jeito. Eu vou preparar o melhor pra mim, eu vou preparar o melhor pro meu próximo também. Eu não como carne, mas eu iria, nesse dia, querer metade do teu filé mignon. Agora sim. Vamos marcar ainda, viu? Vamos marcar, por favor. Tá. Então, que é isso, meu amigo? Mas, amigos, vamos continuar aqui. Só convidou o pastor, né, Pedro? Não. Falei, vamos marcar juntos. Agora, nesse horário do sábado. Vamos juntos. Meninos, é muito gostoso a gente estar batendo esse papo aqui, mas o tempo tá passando e a gente vai indo na direção já do final. E teve uma frase da lição que eu gostei muito aqui, ó. Tá na lição, eu não costumo dizer os dias da lição, a gente vai batendo papo e vai indo, mas na lição de quinta-feira diz assim, lá pela metade do texto. Devemos nos envolver com os oprimidos com tanta frequência que isso se torne parte integrante de quem somos. Eu gostei da frase, mas eu queria até criar um adendo a ela, que eu diria, devemos nos envolver tanto com Cristo ao ponto de que Ele faça parte de quem nós somos e quando nós estivermos envolvidos com os oprimidos, eles possam ver Cristo através de nós. Perfeito. Então, isso seria uma mudança da frase, mas algo mais para a gente poder entender o seguinte, meu contato com Cristo me prepara para atender os demais. Né? Isso é bacana porque me leva direto a seguir os passos de Cristo. É mais ou menos por aí? O que vocês acham? Pastor, pegando esse gancho seu, eu, há um tempo atrás, estava dando um estudo bíblico. Para um rapaz ali que estava meio afastado e tal. Bacana, Pedrinho. É isso aí, mano. E aí, assim... Falei que é bom partido? Olha aí, é bom partido. Eu conheço a família, conheço tudo. Professor de Bíblia também. Olha aí, professor de escola sabatina. Aprendi com o melhor. É um bom partido. Vai lá, Pedrinho. Tem que pegar outras páginas aqui para preencher o currículo. Vocês cresçam e tá solteiro, rapaz aí. E ali, a gente conversando, ele falou assim, Pedro, mas, cara, eu gosto de tal música. Eu falei, não... Pode seguir, cara. Eu sei que é difícil. Você não vai parar de ouvir as suas músicas, né? Pô, uma música totalmente diferente das músicas mais tranquilas, calmas da igreja, certo? E ali ele... Não, mas às vezes eu vou treinar, fazer tal coisa. Cara, eu consigo essa música. Eu entendo, mas faz o seguinte. Você vai acordar todos os dias. Quando você for ler a Bíblia, for estudar, fazer seu devocional, você vai colocar uma música do Inário. Vai deixar a música tocando e vai estudar sua Bíblia. Vai estudar sua lição. E ele todos os dias foi fazendo isso, pastor. E aí, conforme ele foi fazendo isso todos os dias, a gente foi conversando, falou, Pedro, cara, a minha música preferida do Inário é tal agora, olha. Cara, que top. Pedro, nossa, mas isso aqui também é bem legal. E todos os dias ouvindo músicas. E é só passando. E ali a gente vê o quê? Talvez uma necessidade. Pedro, eu quero, mas eu não consigo. Cara, o que eu tenho que fazer? Busque. Peça um entendimento pra ele. Uma coisa simples. Talvez você estudando a lição com uma música de fundo. Uma música que vai fazer você gostar, vai te deixar mais lento, mais tranquilo, diferente. Você vai aprender a gostar dessas músicas. E ele, cara, Pedro, é verdade. Depois de um certo tempo, a gente conversando, Pedro, eu não estou mais ouvindo aquele certo tipo de música. E aí eu penso comigo mesmo, sabe, pastor? A gente se pega, talvez ali, música chiclete. Vocês já ouviram falar nisso? Já. Música que passa na rua, aí do nada você tá andando... Começa... em você. E tá aqui na cabeça. Oxe, que isso, cara? Do nada essa música tá na minha cabeça. Mas aí eu falo comigo mesmo também. Uma coisa que eu tento, sabe, também deixar. Como é que eu vou ser exemplo para as pessoas se eu não consigo ser exemplo para mim? Né? Ali nos ideais do líder jovem, pastor, quando eu fui investir, eu fui fazer lá bonitinho. Olha aí, é líder jovem também, cara, olha só. E nos ideais, na missão, fala que nós devemos ali... ser exemplo pro nosso próximo. Sim. E eu falei assim, como é que eu vou ser exemplo pro meu próximo, ajudá-lo a achar a missão dele se eu não achei a minha ainda? E eu fiquei pensando isso comigo, cara, não tem como investir.
Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, tentando mudar. E como é que eu vou ser diferente dos jovens se eu talvez ele possa usar a mesma roupa que eles usam, ouvir as mesmas músicas que eles ouvem, falar como eles falam, talvez ali mesmo sair para lugares que eles saem. E ali, qual que vai ser a minha diferença? Qual que vai ser o meu exemplo? Como que eu vou brilhar? Como vou ser luz para eles? E ali é uma pergunta que eu me pego para fazer todos os dias, não sei se vocês fazem também. E talvez um jovem que está em casa também possa fazer essa pergunta sempre. Qual que é a nossa diferença? Como nós iremos brilhar e ser luz? Né? Então, apenas explanando uma questão para nós. Né? Uma questão simples, talvez ali da música de um jovem, nós ensinando a eles a estudar com uma música de fundo, uma coisa tranquila. Possa ali, fez com que ele mudasse ali seu estilo musical. Né? O que eu e você vem fazendo para mudar nosso estilo de vida? Ser exemplo para uma pessoa que está ao nosso lado. Eu gostei muito, Pedro, do seu comentário do que o que é o meu diferencial. E eu acho que o cristão, né, Júnior, ele tem algo que é muito diferente, que é o evangelho. Isso é diferente de tudo. Se eu não estou levando o evangelho, eu volto a uma tecla que a lição falou várias vezes, eu perdi meu diferencial. E eu me tornei só mais um ser humano que até aos olhos do mundo pode ser bom, porque está levando e atendendo às necessidades das pessoas, e isso é uma coisa boa. Só que o nosso diferencial como cristão é, além de atender às necessidades, é levar Cristo, né? E isso literalmente é ser discípulo de Cristo. Mas, meninos, a gente tá caminhando pro nosso final. Junião, tá quase acabando aqui, cara. Só acrescentar um comentário. Por favor, ele tá fica à vontade, por favor, vai lá. Você sabe quando houve um movimento em relação a favor da escravidão e que muitas pessoas foram vítimas, né, especialmente nos Estados Unidos, porque esse foi o contexto especificamente da lição. Naquela época, os filhos de Deus já pregavam e experimentavam um estilo de vida que fosse contra o oprimir ou transformar uma pessoa em escravo. Na época, quando beber uma bebida alcoólica era considerado charmoso, legal, né? Inclusive, houve um movimento em uma certa época que a bebida alcoólica ela não fazia tão mal assim. Já estavam os filhos de Deus dizendo, isso aqui faz mal. Sim. Deus não aprova. Por isso que quando alguém diz assim, eu estou triste, eu não sei o que eu vou fazer, a pergunta que eu geralmente faço para uma pessoa que está passando por uma situação dessa é assim, qual é o teu propósito de vida? A maioria de nós não sabe dizer qual é o nosso propósito de vida. Sim. E Jesus, ele deixou específico aqui o propósito de vida. Olha, eu até separei rapidamente aqui, olha, na verdade é Marcos, né? Marcos, tá aqui, ó, capítulo... Eu vou até ler na lição para ser mais rápido. Não, pode abrir, dá tempo, que né? isso, tá acabando, então, mas dá tempo. Então vamos lá para Marcos, ó, capítulo é o 10. Marcos 10. Marcos capítulo 10, o versículo é o 45. Olha só o que diz aqui esse texto. E esse texto aqui, rapaz, sabe quando o seu dedo parece que tá... 10:45. Tá Abre aí na sua casa. Então, vamos lá. Marcos capítulo 10, o verso é o 45, que diz assim, ó. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A pergunta é, qual é o nosso estilo de vida? Qual foi o estilo de vida que Jesus disse que eu e você, para termos um coração feliz, temos que ter? O servir ao próximo. Sim. Só que aí eu junto com o texto de Mateus capítulo 25, quando nós acabamos de ler dizendo assim, olha, em outras palavras, o que você fizer a estes meus pequeninos, você está fazendo a mim. Ou seja, não é eu ajudar o próximo porque eu estou com pena do próximo, porque eu quero abraçar o próximo, não. Eu vou ajudar o próximo, porque esse é o estilo de vida que o meu mestre me ensinou a viver. E por amar tanto o que ele ensina, o que ele é, o que ele prega e o que ele faz na minha vida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir disso, o próximo vai ser a minha prioridade. Não porque simplesmente eu quero aparecer, ganhar like nas redes sociais, não. É porque eu amo o meu mestre e esse amor ao meu mestre me leva a amar quem ele também ama, que é o próximo. Olha que interessante. Muito bacana, né? Realmente é um círculo, né? Exatamente, né? É um círculo. Eu encontro Cristo, Cristo me envia, eu encontro outro, trago para Cristo, nós nos recarregamos, vamos encontrar outros e assim vamos. Que coisa linda, gente. Que estilo de vida
de poder. É por isso que Exatamente. hoje eu quero aproveitar, e você que está acompanhando agora de qualquer lugar desse Brasil, quando perguntarem qual é o teu propósito de vida, lembre-se, o estilo de vida que Jesus nos ensinou é servir ao próximo, mas não pelo próximo em si. Eu sirvo o próximo por amor ao meu mestre. Pronto, acabou. Exatamente. Muito bem colocado, Júnior. Galera, Deus. infelizmente tá acabando nosso encontro. Que pena, né? Ai. Mas olha, vocês já estão convidados, vão estar conosco na lição 12 na outra semana, né? Vambora. Lição 12, mas eu queria que vocês deixassem rapidamente. O Júnior acabou de deixar um lindo recado já aqui, né, Pronto, Júnior? já deixei. Já deixou o seu recado já deixei final, o recado. né, Júnior? Então eu vou passar a bola pro Pedrinho. Pedrinho, Manda. seu recado final, 30 segundos, olha pra tua câmera, o que você tem pra dizer pra galera de casa pra fechar essa lição maravilhosa? Pra você que tá em casa assistindo, né, nosso Pega a Lição, é o seguinte: Jesus tem uma missão pra você. Porque eu tenho certeza que por você estar assistindo o Pega a Lição, muitas pessoas poderiam estar em qualquer outro lugar fazendo muitas outras coisas. Mas você está querendo aprender de Cristo. Então, ele tem uma missão na sua vida para que você possa ser exemplo para muitas outras pessoas. Então, pega a visão, pega a lição e vamos junto nessa. Olha aí sim, já pegou até a visão. Já, foi, tá falando deu fato fato, podcast, já. Exatamente. Não, cara, quando a gente anda com pessoas grandes, a gente acaba se tornando grande, cara. Vocês são Rapaz, se eu incríveis. ficar em pé aqui, é você que é o grande aqui. Meninos, muito obrigado por vocês terem ficado até agradeço. aqui. Obrigado por esses lindos recados. Meu recado de casa pra você é aquele de sempre. Conecte-se com Deus, deixe Deus entrar na sua vida e seja a mão de Deus na vida de outras pessoas. Amém. Você não pode levar aquilo que você não tem. Então, sua primeira obrigação é buscar ao Senhor. E depois que você está com o Senhor, junto com você, você vai levá-lo ao mundo, porque essa é a nossa missão. Levar o Evangelho e atender as pessoas é uma porta de entrada do Evangelho. E você é o instrumento que Deus quer usar. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por ter ficado até aqui. Nós estamos terminando mais um episódio, mas antes de terminar, Pedrinho, faz a oração final pra gente. Com certeza, oremos. Senhor Deus amantíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estudarmos mais um pouco da Tua Palavra. Amém. Obrigado porque estamos aqui juntos, aprendemos mais e que nós possamos entender o Teu querer em nossa vida. Amém. E que nós possamos também ser exemplo, Pai, para as pessoas que não conhecem a Ti ainda. Amém, Senhor. E sabemos que tem pessoas necessitadas de Ti, que talvez ali querem buscar, mas não sabem como. Então que nós possamos aqui ser essas pessoas que vão ensinar essas pessoas a buscarem a Ti Amém. e ali a louvarem e agradecer o Teu santo nome mais e mais. Amém, Nos Senhor. dê aqui, Pai, um entendimento da Tua Palavra a todos os dias, mais e mais, para que essas pessoas possam apenas olhar para nós e ali ver o Teu Evangelho. Amém. Que nós possamos ter entendimento todos os dias e buscar. Nos dê sabedoria também, para que nós possamos ali fazer as coisas de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. E é isso que nós devemos te pedir, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, Júnior. Obrigado você de casa que ficou até aqui. Você já sabe, segue a gente nas nossas redes. E se você ainda não está inscrito no canal da Associação Paulista Central, se inscreve agora, ativa o sininho, que tem várias programações muito bacanas aqui para iluminarem, para abençoarem a tua vida. Eu te vejo semana que vem, no sábado, às 3 da tarde. Um grande abraço, um abraço para os amigos aí do YouTube e um abraço para os amigos da Novo Tempo. Valeu. Valeu, Deus abençoe vocês.